Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre as maiores viradas da história do futebol, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, né? Já deixa aquele like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E o capítulo de hoje é muito especial porque se trata do último episódio antes dos tão esperados e tão pedidos clássicos brasileiros. Hoje falarei sobre o curioso duelo entre dois gigantes do futebol mexicano, Cruz Azul e Pachuca. Antes de começar falando da rivalidade em si, é preciso uma pequena contextualização. No México, apenas 4 equipes, Cruz Azul, América, Chivas e Pumas, são consideradas grandes ou gigantes, por serem mais vitoriosas e populares. Sem contar que elas também ficam nas duas maiores cidades do país, a cidade do México e Guadalajara. Só que internamente, alguns outros clubes também acabam sendo considerados grandes ou tradicionais, como é o caso do Pachuca, que é da cidade de Pachuca. Só que eles não têm a mesma dimensão e nem recebem a mesma importância dos 4 que eu falei anteriormente. Mesmo sem estar presente nesse seleto grupo que eu acabei de falar, o Pachuca é um dos clubes mais antigos do México, sendo fundado no dia 28 de novembro de 1901, estando agora com nada menos que 116 anos. Já o Cruz Azul veio só 26 temporadas mais tarde, no dia 22 de março de 1927, faltando ainda uma década para o seu centenário. E ele foi criado por uma empresa de cimento chamada Corporativa Cruz Azul, na cidade de Jasso, se transferindo para a cidade do México só em 1971. E historicamente é o Cruz Azul quem tem se dado melhor em território mexicano. Suas glórias começaram a aparecer lá pro fim da década de 60, começo de 70, logo com 5 títulos nacionais. Aí ele amargou um pequeno jejum e repetiu a dose com um pouquinho menos de conquistas nos anos 80. E foi só na década seguinte que o Pachuca começou a aparecer no cenário nacional. Os anos 90 foram os únicos a presenciar ao menos uma conquista nacional de cada uma das equipes. Nos outros, tanto antes quanto depois, enquanto um comemorava, o outro amargava um longo período sem títulos. E se entre os anos de 60 e 80 os torcedores do Pachuca tiveram que se acostumar a ver o rival comemorar título atrás de título, agora quem faz a festa são os próprios Tuzos. Da década de 90 pra cá, são 6 títulos nacionais contra nenhum do Cruz Azul, que conquistou seu último mexicano lá em 1997. Ou seja, quem vive o melhor momento é o Pachuca, que é o atual campeão mexicano, ganhou Clausura em 2016, e também da Liga dos Campeões da CONCACAF. E já está garantido no Mundial desse ano. E vale lembrar que nesse meio tempo, mais precisamente em 2006, mesmo fazendo parte da CONCACAF, o Pachuca foi convidado pela Conmebol para participar da Copa Sul-Americana e acabou sendo o grande campeão. Com isso, ele acabou se tornando o primeiro e até então único time fora da Conmebol a conquistar uma competição da entidade. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. Para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é da máquina celeste. No México são 8 títulos do campeonato mexicano, 3 Copas do México, 2 Copas dos Campeões e 5 Copas Pachuca, contra apenas 6 nacionais do rival. Mas sem esquecer, é claro, que só o Cruz Azul possui uma Série B. Já internacionalmente falando, a disputa é mais equilibrada. Na Liga dos Campeões da CONCACAF, 6-5 para a máquina azul. E na Sul-Americana, 1-0 para os Tuzos. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem permanece com as mesmas cores. Mas como eu não achei o histórico completo, porque as informações eram muito desencontradas, eu fiquei sabendo que nos últimos 39 encontros, o Cruz Azul levou a melhor em 18, o Pachuca em 13 e ainda houve 8 empates. E vocês viram que eu coloquei ali que o duelo de ontem não foi contabilizado, né? Foi por um simples motivo. Ele foi foda pra caralho e eu vou precisar falar dele um pouco agora. Pra começar, o grande destaque foi esse cara aqui, ó. Oscar Pérez, o goleiro do Pachuca. Então, porra, ele pegou pra caralho, fechou o gol, né? Não. A partida tava 2-1 pro Cruz Azul, quando o goleirão, né, que eu falei, o Oscar Pérez, de 44 anos e apenas 1,74 m, decidiu ir pra área adversária. Só um adendo aí, né, o relógio já marcava 48 minutos do segundo tempo. E foi quando ele subiu bonito e cabeceou firme para empatar a partida, levando os torcedores à loucura. E você acha que parou por aí?
Tem mais, essa não foi a primeira vez que o goleirão marcou de cabeça. Em 2006 o arqueiro estava no Cruz Azul e marcou o gol de empate em 1 a 1 contra o Estudiante Tecos, também nos acréscimos. Detalhe, quem defendia a meta do Estudiantes era o goleiro José Corona, que curiosamente também era o goleiro de ontem do Cruz Azul. Bom, agora voltando para a programação normal do vídeo, né? Dentre todos esses jogos que eu citei, é claro que existem aqueles mais marcantes. Então, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante que eu separei para hoje é simplesmente o maior clássico da história entre eles, que aconteceu na final da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2010. Só pra vocês terem uma noção, seria tipo um Grenal, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, Bavi, numa final de Libertadores. Por serem os então vice-campeões nacionais de 2008 e 2009, Cruz Azul e Pachuca, respectivamente, se classificaram para a fase de grupos e passaram sem nenhuma dificuldade. E no mata-mata, enquanto os Tuzos passaram por Comunicaciones da Guatemala e Toluca do México, a máquina bateu Árabe Unido do Panamá e Pumas do México para se encontrarem na grande final. E depois de ter perdido na ida, fora de casa, por 2 a 1, marcando um gol na parte final do duelo, uma simples vitória já daria o título ao Pachuca, pelo gol marcado longe de seus domínios. E foi justamente o que aconteceu, mas foi de forma muito dramática. O Zero insistia em permanecer no placar até os 49 minutos da etapa final, quando Benítez conseguiu o tento salvador. Sobre el final, cuando el tiempo estaba terminando. 5 temporadas depois foi a vez do Cruz Azul dar o troco no Pachuca, dessa vez pela fase de grupos da Copa do México, eliminando o rival ainda na fase primária, o que é considerado uma vergonha, um vexame lá no país latino. Seria tipo um grande aqui cair nas primeiras fases da Copa do Brasil. Nessa primeira fase, as equipes são colocadas em grupos com 4 times em cada, onde só o primeiro avança para o mata-mata. E no grupo 1 daquele ano, Cruz Azul e Pachuca tiveram a companhia dos modestos Venados e Atlante. E mesmo assim, os Tuzos conseguiram ficar na penúltima colocação. Tudo isso graças à vitória do Cruz Azul no primeiro clássico entre eles, marcado para o dia 15 de setembro daquele ano, onde a máquina foi superior do início ao fim. Primeiro, o placar foi aberto por Mosquera, contra, aos 14 minutos. Depois, já na etapa final, para complicar ainda mais as coisas para os Tuzos, Zaragoza ampliou. Aí, já perto do fim do jogo, Ariel Nahuelpan, aquele mesmo que jogou por Curitiba e Internacional, diminuiu e colocou fogo no duelo, mas ficou nisso. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as 3 playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.